Primeiramente, uma rápida explicação sobre a própria eleição. Sempre é bom marcar bem, né, a análise dos acontecimentos. Nós fizemos uma conferência nacional entre o primeiro e o segundo turno da eleição, né, onde nós fizemos um balanço do primeiro turno e fizemos uma avaliação do segundo turno, mas não fizemos, né, nenhuma reunião partidária geral depois da eleição. É importante destacar o seguinte, que a vitória, né, do PT, ela foi uma vitória da classe trabalhadora brasileira. Logicamente que é uma vitória limitada, não é uma vitória completa, nem nada do gênero, evidentemente. Né? Mas é importante destacar esse fato, né, da característica da eleição como uma vitória dos trabalhadores, porque, diferentemente do que aconteceu em 2002, quando Lula foi eleito pela primeira vez, a eleição do ano passado, ela não foi uma eleição consensual no interior da burguesia brasileira e do imperialismo. A eleição de 2002 foi uma eleição relativamente consensual. A burguesia aceitou a vitória do PT, né, porque a burguesia temia que o impasse da política neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso levasse a uma explosão social no Brasil, né? Esse cálculo de que poderia haver uma explosão social no Brasil não era um cálculo infundado, pelo contrário, né? Ele se apoiava nos acontecimentos dos países vizinhos. Né? No ano 2000, nós tivemos o Argentinaço, que foi uma reação popular na Argentina, onde a economia estava muito mais afetada do que a economia brasileira, a continuidade da política neoliberal, né, que estava sendo colocada em prática pelo governo de la Rúa. Né? A explosão convulsionou a Argentina durante um bom período, né? Caíram 2 governos. Finalmente, o regime político argentino teve que colocar no poder uma ala nacionalista da burguesia, que era uma ala minoritária. Né? Nós tivemos também a crise boliviana, foi muito mais explosiva, muito mais contundente, né? Quer dizer, já naquele momento, né, no início, no final do século passado, no começo desse século, estava evidente o esgotamento da política neoliberal. Essa política já não se aguentava mais e estava dando lugar a uma reação explosiva das massas. Nós vamos ter aí, inclusive como consequência disso, a chamada Onda Rosa, ou seja, a chegada ao poder de diversos governos de tipo nacionalista burguês. Né? A burguesia brasileira e o imperialismo se anteciparam aos acontecimentos no Brasil, procedendo a uma transição relativamente pacífica e consensual. Né? Vocês vão ver aí que se nós apresentarmos essa análise para o PT não vai concordar com ela, porque o PT tem uma visão mais cor-de-rosa dos acontecimentos. Eles acham que foi uma grande vitória popular, etc. e tal. Não foi assim. Tanto não foi assim que a burguesia cercou o governo Lula de todos os lados para que fosse um governo o mais inócuo possível. A burguesia aceitou algumas reformas sociais, principalmente o Bolsa Família. O governo FHC deixou aí dezenas de milhões de pessoas numa situação crítica com respeito ao problema da fome. Então Lula entrou, corrigiu esse problema, né? O governo anterior não podia fazer isso daí. Então era necessário um governo mais adaptado a essa situação. Mas, ao mesmo tempo, a burguesia tomou conta de todos os ministérios econômicos, né, e impôs um controle rígido.
né? Os integrantes do PT que participaram do governo eram pessoas já nessa altura dos acontecimentos muito ligadas à burguesia. Caso, por exemplo, do Palocci, né? Que já quando ele foi prefeito no interior do estado de São Paulo, ele já era um homem dos banqueiros e dos grandes capitalistas, né? Então, quer dizer, você tinha um governo de esquerda, mas era um governo totalmente controlado pela burguesia. Aos poucos, né, como a situação política evoluiu de uma maneira não prevista pela burguesia, mas isso aconteceu em todos os países, né? A burguesia queria uma espécie de governo de transição, quer dizer, um governo que viesse, né, colocasse em prática uma política que seria uma política para acalmar as massas, com pequenas reformas sociais, e depois transferisse de volta o governo para a burguesia. O problema é que isso daí não aconteceu porque o desastre da política neoliberal era muito grande. E, logicamente, né, esses governos subiram e abriram aí a possibilidade de que outros setores da burguesia exercessem o poder. Nós vamos ver que o governo Lula vai desenvolver, né, a partir do segundo, principalmente a partir do segundo mandato dele, uma política de tipo nacionalista, que não estava muito presente ou muito claramente definida no primeiro, né? Bom, essa eleição de agora é completamente diferente, né? Não há esse consenso. A burguesia, na verdade, ela atravessa aí uma crise muito grande, né? O pano de fundo da eleição presidencial é uma grande crise nacional. Por quê? A burguesia derrubou o governo do PT em 2016, mas, ao mesmo tempo, né, ela, pelo fato de ter derrubado o governo, né, e pela política que foi seguida pela burguesia no governo Temer, ela liquidou totalmente a sua possibilidade política. Do interior da campanha contra o PT, surgiu o bolsonarismo, né? O bolsonarismo surgiu não como uma força sob o controle do grande capital e do capital estrangeiro, mas como uma força que se deslocava desse controle. Então, aí aparece, né, o que todo mundo vem chamando de polarização, embora essa expressão polarização seja utilizada de maneira confusa pela maioria das pessoas, né? A polarização é o resultado da quebra política do centro, né, que era representado pelo PSDB, PMDB e pelo DEM, hoje União Brasil. Esses três partidos são partidos falidos. O bolsonarismo conseguiu canalizar, né, o descontentamento que a burguesia tinha colocado em marcha com a campanha contra o PT, né? Essa campanha contra o PT, é importante que a gente entenda bem uma característica dela. Ela foi uma campanha de direita, mas ela foi uma campanha também, ao mesmo tempo, que procurava canalizar a insatisfação de um amplo setor das classes médias e até das massas populares com a situação do país. Obviamente que o PT no governo não conseguiu solucionar o problema nacional, né? Nós não podemos nos deixar levar pelo folclore, né, que o PT estabeleceu, que era o governo do amor, o Brasil estava andando para frente e tal. Isso é tudo uma caracterização sem nenhum fundamento. O governo do PT, embora tenha feito várias reformas sociais, tenha impulsionado, né, um certo crescimento do emprego e tudo mais, não conseguiu resolver absolutamente nenhum dos grandes problemas nacionais. E eu gostaria de frisar, absolutamente nenhum, né? Eu quero frisar isso porque continua sendo um problema central da vida política nacional, né? Em última instância, nós vamos ver isso aqui na análise do governo,
Os governos que não conseguirem dar uma solução para esse problema, eles estão fadados ao fracasso. O Brasil é um país que está andando para trás economicamente há 3 décadas, pelo menos, desde o governo FHC, desde os anos 90, e isso daí não tem política paliativa que resolva. O governo PT não conseguiu resolver e, digamos assim, em última instância, a causa, né, da queda do governo foi essa incapacidade do governo de resolver esse problema. Não estou falando da maneira política, da conspiração, do golpe de Estado. Estou falando o pano de fundo, né, que permitiu toda essa ação política contra o governo PT é um impasse nacional, um impasse econômico nacional. Dessa vez, o PT chega ao governo numa situação que é muito peculiar. O centro político foi demolido pela marcha da situação política. O país está polarizado entre uma extrema-direita bolsonarista e a esquerda petista, de um modo geral.